O Corpo a Corpo com o Professor é o convite que a São Paulo Companhia de Dança faz aos professores e educadores para uma visita. Nessa visita, eles vão poder observar o ensaio da companhia, eles vão ter uma palestra sobre o que é a criação de uma coreografia, de um espetáculo da São Paulo Companhia de Dança. Depois dos professores participarem do Corpo a Corpo com o Professor, eles terão a oportunidade de trazer seus alunos para o Corpo a Corpo com Estudantes, que é sempre realizado um pouquinho antes das estreias da companhia, em um teatro, onde os estudantes vão poder participar do ensaio de como a montagem é feita, como as luzes são colocadas, o cenário e etc. Nesse programa, nós vamos revelar um pouco a respeito da infinidade de elementos utilizados no teatro e que ajudam a construir a estética de um espetáculo. Trabalhadores especializados, equipamentos e técnicas que, junto com os artistas, mais longe da vista do público, criam a magia, a ilusão e a beleza de um espetáculo de dança. Quem inventou todos os serviços teatrais anteriores aos festivais dramáticos de Atenas foi o xamã, foi o curandeiro. Ele escolhia uma casa de sapê ou debaixo de uma árvore e o desenho do sol ou da lua cheia fazia a iluminação do seu espetáculo. Vestia-se de maneira agressiva. Havia alguém batendo um bumbo. Ele fumava fazendo a máquina de fogue. Ele fazia duas coisas fundamentais para o teatro. Ele tomava a palavra e suspendia a incredulidade. A predileção e o gosto de uma época, as ideias e valores estabelecidos por uma sociedade influenciam diretamente na arte da sociedade. Também a métrica da música, o tamanho e o peso das roupas, o estilo do cenário, o tamanho do palco, a disponibilidade de equipamentos de luz, a habilidade técnica dos performers. Tudo afeta tudo e determina em grande parte a construção dos espetáculos. O anfiteatro do teatro grego, a partir do VI século a.C., chamava-se teatron. Teatro é o local onde se vê. Se vê o conflito entre deuses e deuses, deuses e homens, homens e homens. A dança começa numa sala de ensaio, dando vida a uma ideia. É o lugar de aprendizado e depuração de uma criação. Eu fico nervosa até nos ensaios, eu acho. Porque as pessoas estão apostando em você. E você também está apostando em você. Então, é muito frustrante quando você faz um ensaio ruim e você tem que ir para casa com aquela lembrança. Na sala de ensaio, a gente tem uma maior concentração com a técnica, com o que vai ser feito tecnicamente. Como se a gente tivesse o tempo de ensaio em sala para resolver o maior número de problemas possíveis, para na hora que for para a cena, você não ter que mais se preocupar com eles. Já o palco é o lugar essencial para o bailarino, onde as criações ganham alma. É o lugar onde o bailarino enfrenta para valer o público e pode receber o seu maior presente, a atenção, os suspiros e os aplausos. O momento que a gente vai para o palco é sempre um momento onde os nervos estão à flor da pele, o coreógrafo está nervoso, a direção está nervosa, os bailarinos estão nervosos. Então tem que ter um jogo de cintura para lidar com isso em cena. Mas na hora é você que está ali, não é mais ninguém.
e você e a plateia. E aí esse momento que é o mágico, que é quando tá só essa relação, não tem mais nada. O prazer de entrar em cena e de sentir aquela energia e daquelas pessoas te assistindo, de você estar mostrando a sua arte para as pessoas é inexplicável. A caixa cênica do palco italiano é como se fosse um paralelepípedo, um caixote. Nesse caixote, um dos lados, que é o da frente, tem um recorte. Essa janela é o que a gente chama de boca de cena e é o limite da visibilidade do espectador. Agora, essa boca de cena nós chamamos também de quarta parede. A quarta parede é simbólica. O público sabe que a ação termina ali, como se o espaço das personagens terminasse ali também, como se fosse um efeito de arquitetura, só que a arquitetura é simbólica. A caixa preta é um arranjo da caixa cênica, onde todos os elementos são pretos. Nós temos as pernas, a rotunda e as bambolinas pretas, que formam esse espaço neutro. Esse espaço que não é mostrado e que é chamado de bastidor ou bastidores, ou também de coxias, ele é limitado por um sistema de panos colocados de forma a que tampem a visão do espectador e, no entanto, permitam a passagem tanto de iluminação quanto a entrada e saída de cenários e bailarinos e pessoas. Há uma atriz que, quando visitada no camarim, tem 86 anos. E ela tem realmente 86 anos. Prepara-se para entrar em cena e aí vai entrar no palco. E há uma linha entre a coxia e o palco que é xamânica. Bibi põe o pé no palco e tem 20 anos. Essa energia é xamânica. Já é o processo de concentração, eu acho que já começa no camarim. Na maquiagem, no cabelo. Enquanto você põe a roupa, você já tem que ir sentindo o que você está fazendo, o que você vai representar, o que essa coreografia passa para você. Já vem desde a hora que você chega no teatro, eu acho. Da sua aula, da sua preparação. Eu fico muito nervosa nos últimos minutos antes de entrar em cena, porque é sempre uma surpresa. Você nunca sabe o que vai te acontecer em cena, tudo que você trabalhou, você nunca sabe o que o seu emocional vai permitir que você faça, porque a gente lida muito com o emocional. Mas logo depois que entra em cena já dá aquela paz, você já consegue pensar mais no que você está fazendo, você já consegue raciocinar, sentir toda a energia mesmo em cena, que na coxia você não tem isso. Atrás, o fechamento pode ser feito com uma rotunda, pode ser feito com um telão, um cenário, um telão pintado ou um ciclorama. O ciclorama ele é utilizado dentro do palco para a gente criar efeitos visuais de recurso de luz ou projeção de imagem. Eu vou falar um pouquinho sobre o rompimento de teto. Então, o rompimento de teto, para quem está da plateia, a gente acaba enxergando o quê? Uma série de cortinas pretas, que eu chamo isso no teatro de bambolina, é quem faz com que eu tenha um rompimento daquilo que realmente tem escondido no nosso urdimento. O urdimento é o suporte da máquina cênica, é uma grade colocada perto do teto da caixa cênica e onde estão fixadas as roldanas por onde passam os cabos de aço que vão suportar a maquinaria cênica. Então, o maquinista é responsável pela operação cênica. Essa operação cênica é a movimentação de objetos cênicos, planejamento, iluminação e telas. Essa movimentação é feita através de
um sistema de varas contrapesadas, ou isso no sentido vertical. No sentido horizontal, é feito através de trilhos e manobras. Há diversos balés em que há efeitos aéreos. E esses efeitos aéreos dependem de máquinas que façam as coisas passarem no ar. E as coisas não voam, são suspensas. Essas coisas suspensas dependem do urdimento. Os gornes, as manobras, as amarrações nas varandas, que são plataformas laterais da caixa cênica. E o incrível é que essas amarrações todas têm origem na Marinha. O palco normalmente é feito de madeira para absorver impacto. Especificamente para a dança, nós usamos também cobrir o palco com um material especial chamado linóleo ou dance floor, cujas funções são variadas. Em primeiro lugar, ele cobre dando um acabamento no palco e protegendo o bailarino de farpas ou alguma sujeira que tenha no palco, um prego, etc. Depois ele fornece um atrito certo. E terceiro, dá um acabamento bonito, especialmente em relação à luz. Normalmente o palco também é dividido em alçapões e as tampas desses alçapões são chamadas de quarteladas. Esses alçapões podem ser removidos, permitindo passagem de pessoas, tendo escadas, desaparecimento, truques, surgimento de cenários. A cortina tem a função básica, né? Esconder o que está sendo preparado. Estão entrando os atores, se colocando, arrumando as luzes, o cenário, etc. O fechamento da cortina é muito importante. O cortineiro era um artista também, né? Ele tinha que saber fechar a cortina e abri-la de volta numa velocidade certa que puxasse os aplausos da plateia. A construção de teatros permanentes, que começa mais ou menos na metade do século XVI, se faz de acordo com o modelo de teatro à italiana e obedece aos princípios da hierarquia do espaço, tanto para a cena quanto para o público. Ou seja, a ação principal se desenrola no centro do palco, assim como o rei tem seu lugar no centro da plateia. A hierarquia do espaço e a visão frontal têm uma grande importância para a história do balé, que começa nas cortes da Renascença. Se elas impuseram um certo número de regras de composição coreográfica, também condicionaram o olhar do espectador. Um exemplo da reinvenção do espaço cênico é Polígono, do coreógrafo Alessio Silvestrin. Ele democratiza o espaço, dando igual valor a todos os pontos do palco. Na contemporaneidade, há uma desteatralização da dança e o espaço passa a ser explorado de maneira diferente. Desde a arquitetura do próprio teatro, coxias abertas, palcos sem cenário, até apresentações de dança em espaços não convencionais, como igrejas, museus, telhados, galerias. Sófocles estava fazendo o Édipo Rei, segundo Aristóteles. E ocorreu a ele o seguinte: afinal, havia sobrado atrás do pequeno palco onde 3 atores das tragédias atuavam, sobrou ali nessa esquene, que é tenda em grego, sobrou uma parede. E Sófocles disse: será que alguém não podia pintar um símbolo qualquer da cidade de Tebas? Na esquene, ele fez um graphein, ele grafou, ele desenhou. Esquene, graphein, esquenografia, cenografia. O cenário pode determinar os espaços, situar o público no tempo, sinalizar o clima da peça e ajudar a criar ambientes.
Mas é possível fazer espetáculo quase ou sem nenhum cenário, deixando a imaginação de quem vê criar as associações. E na dança, muitas vezes, o cenário é luz. No teatro grego, os espetáculos começavam com o nascer do sol e às vezes entravam noite adentro. A iluminação vinha da luz do sol, da lua e do fogo. As pessoas passavam o dia a ouvir as epopeias dos heróis, dos deuses e mitos de sua época. Mais adiante, alguém teve a ideia de colorir o cenário através da luz. E não foi complicado. Grandes vasos de vidro com água, anilina colorindo e uma luz atrás, fogo atrás do vaso. E o cenário ficava todo vermelho, todo amarelo, todo azul, em virtude da anilina dessa água. Na Idade Média, os fenícios inventaram as velas. Depois das velas, no século XVII, surgiram os enormes candelabros para iluminar tanto o palco como a plateia. E então vieram os lampiões a óleo portáteis ou fixos com a sua luz bruxuleante. Mais tarde um pouco, em 1807, a iluminação a gás começou a ser usada nas ruas de Londres, chegando nos teatros por volta de 1850. A ideal iluminação a gás, que tem uma qualidade fantástica, só que tem um defeito gravíssimo. Não se conseguiu fazer com eficiência a tubulação que levava o gás até as luzes do palco. Nunca na história do teatro, tantos teatros pegaram fogo como durante a iluminação a gás. Veio em seguida a prática de diminuir a luz da plateia enquanto as da cena subiam. Além disso, começou a descer as cortinas entre os atos, escondendo do público as mudanças mecânicas da cena. Em 1879, o norte-americano Thomas Edison inventou a primeira lâmpada e, com ela, a luz elétrica, que causou uma grande revolução. Até o final do século XIX, a luz elétrica já havia se tornado comum nos grandes teatros. A bailarina Loie Fuller, que viveu nessa época, criou uma dança na luz. Outro criador que se valeu da luz e dos efeitos ópticos foi Alvin Nicolais. Ele utiliza talentosamente efeitos de ótica, colagens, pinturas, projeções e todos os acessórios, permitindo criar ilusões cênicas. O sistema de iluminação acaba sendo um grande corpo. E esse corpo, ele começa com instruções feitas na cabine de controle, através de uma mesa computadorizada hoje em dia, que vai dar um comando eletrônico para que a iluminação realmente venha acontecer. Lá na mesa de controle, o operador, ele deu o comando, que foi para esse sensor nos dimmers. Nos dimmers é quem é feita essa transferência da energia até chegar nessa caixa de plugação, dali uma extensão até o refletor e ele acende. A luz cênica, diferente da luz arquitetônica ou da luz urbana, é uma luz que ela é super controlada. Os refletores, eles têm uma série de acessórios. A luz na caixa preta, ela tem várias funções, entre elas, dá uma tridimensionalidade para a caixa. Ela vai delimitando os espaços, ela vai aproximando, ela vai distanciando. Além de mostrar, a luz serve também para selecionar. Ela conduz o olho do espectador para uma determinada cena. O técnico de luz é aquela pessoa que vai executar todo um planejamento já feito. Ele vai pendurar os refletores, ele vai ligar os refletores, ele vai direcionar o refletor para a área determinada na planta de luz. Quem desenha a planta de luz é o iluminador ou o desenhista de luz. O iluminador, ele cria um conceito geral a ser entendido. O desenhista de luz, ele vai transformar esse conceito em dados técnicos para que o técnico de luz consiga reproduzi-lo na realidade. A gente trabalha com um intuitivo visual, a gente mexe com a emoção das pessoas visualmente, consegue construir um impacto muito grande quando a gente consegue criar uma sincronia, um som e elenco. Esse é um elipsoidal.
Os acessórios dele são porta-gel, ou seja, você pode colori-lo. Ele tem um slot aqui que ele recebe um filtro. Ele tem facas, né, que você pode fazer cortes, enfim, em cima, embaixo. Você pode fazer com que esse recorte seja deslocado. Ele tem um trilho que ele pode ser afastado para mais foco, para desfocado ou mais focado. Ele tem um slot também que recebe uma íris, que você pode controlar o tamanho do foco. E ele projeta. O elipsoidal, a principal característica dele, além dos cortes, é que ele recebe um gobo. Ele tem um intercâmbio entre as funções. O Fresnel, assim, a principal característica dele é ele fazer grandes regiões. O cinema trouxe ele da indústria náutica, ele era um farol. O Jean-Philippe Fresnel foi um grande construtor de navio na França. Tem essa lente que a gente chama de vidro martelado. Ele tem essa espiral, a partir do momento que o facho de luz passa por essa lente, ele espalha. Ele tem outra facilidade que é o bandor. Através desse bandor, você vai limitando a luz. Ela tem um carro que ela aproxima e distancia a lâmpada da lente, também para maior ou menor abertura. Os PCs, que são os planos convexos, que ele tem o mesmo corpo, ele tem a mesma função, ele tem um carro que aproxima e distancia, só a lente dele, que é uma lente lisa, que a gente chama de lente dura. Lente que faz uma luz muito marcada, uma bola. Já o setlight, ou luz de ciclorama, como muitas vezes é chamado, ele faz uma luz geral e aberta sem muito controle. E por último, nós temos as lâmpadas par, que advém do nome Parabolic Aluminium Reflector, que na verdade é um refletor pintado com alumínio e que reflete muito bem, tendo um aproveitamento de 98% mais ou menos de reflexão de luz. Antigamente, o som era feito ao vivo, através de coros, instrumentos e músicos. Como fazia, então, para se ouvir o que estava sendo dito, contado e tocado? Então, a gente não tinha os microfones. Começaram a se pensar aí a acústica. Como aquele espaço poderia ser projetado para que o som que tivesse aquele centro de apresentação chegasse à grande maioria do público. E os efeitos sonoros eram realizados através de máquinas construídas especialmente para esse fim. A sonoplastia, na verdade, veio da necessidade de reproduzir artifícios sonoros a fim de aproximar ao máximo o espectador da atmosfera do lugar onde a história estava sendo contada. Então, hoje a gente grava sonoplastias, efeitos, tudo digitalmente, falamos em surround, tudo para tentar desenhar todo o espaço de apresentação. Em espetáculos, hoje, nós utilizamos duas possibilidades de reprodução. A música tocada ao vivo e aquela previamente gravada, ou em CD, ou em MD, em outras mídias digitais. O som que sai das caixas de som é controlado através de um mixer, ou mesa de som, que geralmente fica na house mix, junto com um técnico de som, técnico de luz, de vídeo. E nessa cabine de controle, além do som e da luz que são controlados, nessa cabine encontramos também a base do sistema de comunicação que é feito durante o espetáculo. São sistemas de rádio e intercom que fazem a comunicação entre a house mix e o palco, com um maquinista, diretor de palco, com camareiras, com técnicos de luz. Todos os técnicos estão em comunicação constante antes, durante e depois de todo o espetáculo. Antigamente nós não tínhamos essa facilidade dos rádios, e principalmente dos rádios sem fio, Nós tínhamos um outro sistema sem fio que era dos assovios, Então, assim, todas as deixas e deixas de descida de telão, a abertura de cortina eram dadas através de assovios que vinham nos cantos. Então, por isso também a superstição que temos no teatro de não se assoviar no teatro, porque o assovio do público no teatro vinha a atrapalhar completamente todo esse esquema de comunicação entre os técnicos no teatro.
O figurino na dança pode agir como uma segunda pele, ajudando a compor a ideia da cena. Ele é determinante na coreografia, moldando os corpos, desnudando os movimentos, transformando o intérprete. No início da dança cênica, a roupa dos dançarinos, nobres em cerimônias da corte, não era diferente daquela usada pelos espectadores. Depois da Revolução Francesa, as roupas femininas ficaram mais leves. Essa mudança anuncia a Revolução Romântica do século XIX, de grande importância para o figurino da dança. As vestimentas do cotidiano são definitivamente abandonadas, em prol de uma roupa específica para a dança. É nesse momento que nascem o tutu e as sapatilhas de ponta, elementos marcantes do figurino do balé. A mudança dos figurinos também está associada a inovações tecnológicas, que criam fibras cada vez mais leves, maleáveis e resistentes. As roupas de rua voltam a ser usadas em cena somente na segunda metade do século XX, com a dança contemporânea. A vestimenta reforça a identidade das personagens, vira uma segunda pele, que prolonga a coreografia, dando diferentes formas ao movimento e à expressão. Como diz Balanchine, balé é vida, algo que pertence às pessoas que o executam através do seu corpo e pertence também àqueles que o assistem.